possa me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje vamos falar dos dons carismáticos, o dom do discernimento dos Espíritos. Eu sou João Batista e é com muita alegria que hoje chegamos mais uma vez juntos para meditarmos a palavra e aprendermos um pouco mais. Hoje nós vamos meditar o último carisma, o último dom dos dons de revelação. Vamos falar aí nos próximos 3 dias dos dons de poder, dom das curas, dos milagres e da fé. Mas hoje nós vamos falar do guardião, daquele carisma que protege todos os outros carismas. Quem acompanha aí, que recebe a mensagem, tá vendo aí que eu coloquei até em destaque, dom do discernimento dos Espíritos. É o carisma que nos dá segurança para saber o que está agindo em determinada situação. É algo de Deus? É algo humano? Ou é algo demoníaco? Então esse é o carisma que protege todos os demais para que não aconteça algo contrário à vontade de Deus. Eu particularmente peço muito, mas muito mesmo a Deus, dai-me discernimento para saber como fazer, quando fazer e como agir em cada situação. Então, o dom do Espírito Santo, esse é o dom do Espírito Santo através do qual uma pessoa percebe intuitivamente e instantaneamente quais espíritos estão presentes e operantes em uma palavra, em uma ação, em uma situação ou em uma pessoa. É o Espírito Santo? É algo demoníaco? É algo humano? Ou é a mistura destes? Então, esse dom permite aí identificar qual espírito está impulsionando ou está influenciando aquela ação, aquela situação, desejo, decisão, palavra, proposta, oferecimento, Então, esse dom ele vem como realmente algo do Espírito Santo, fazer com que a gente compreenda o que está acontecendo em determinado momento. Discernimento, portanto, irmãos, é o dom que nos abre os olhos para o mundo invisível, olha que lindo, onde agem tantos espíritos bons como os maus. O discernimento é luz sobrenatural que nos mostra a origem e a causa última de certos fenômenos misteriosos, humanamente inexplicáveis. Portanto, não se trata em hipótese alguma de um juízo temerário que fazemos sobre as pessoas. Não é um julgamento que estamos tendo sobre as pessoas. O fulano de tal, não, isso aí é algo humano. Não. É algo realmente que vem do coração de Deus e que quando é acertado aquilo que acontece no local onde nós estamos, a paz é o primeiro sentimento que reina, viu? Portanto, não se trata em hipótese alguma de um juízo temerário que fazemos sobre as pessoas. As próprias palavras, discernimento dos espíritos, deixam claro que tratamos dos espíritos e não dos homens ou da sua conduta. Agora, interessante que o discernimento ele tem 3 formas. E aqui observe, os 3 são muito importantes. O primeiro é o discernimento reflexivo, que é chamado também de bom senso. É o discernimento conseguido pela inteligência, pelo raciocínio lógico, pela experiência de vida, pela experiência que se tem sobre alguma coisa, pelo estudo, pela formação, pela observação. É muito importante esse discernimento reflexivo, esse bom senso sobre cada situação que vivemos. O discernimento doutrinal, fundamental, escute, é o discernimento adquirido pelo conhecimento da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e da doutrina da Igreja, algo que se aprende, se desenvolve. No Evangelho, Jesus indica o seguinte: pelos seus frutos
os conhecereis. Está lá em Mateus 7, 16 ao 20. Contudo, surgem no mundo os falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas e mesmo disfarçados de pastores, mas por dentro são lobos arrebatadores. Mateus 7,15. Então é preciso ter conhecimento de doutrina da palavra, porque aí imagina, tendo um discernimento reflexivo associado ao discernimento doutrinal. E agora, ouça o que é o discernimento carismático. Está lá em 1 Coríntios 12, 10, falando do discernimento como dom do Espírito Santo. É a capacidade que o Espírito Santo dá para distinguir interiormente, por um movimento do Espírito no íntimo do coração de cada pessoa, que espécie de espírito está movendo uma pessoa ou uma comunidade. Os discernimentos carismático, doutrinal e reflexivo completam-se um ao outro. O melhor é caminharem juntos. Em algumas vezes, o discernimento reflexivo baseado somente na razão pode fugir completamente da vontade de Deus. Então é importante ter o bom senso, o discernimento doutrinal e o discernimento carismático. João, mas como assim discernimento dos espíritos? Irmãos, eu vou dar uma pista que vai auxiliar você para saber como lidar com cada situação. Quando uma situação que você está diante dela te traz paz, segurança, tranquilidade, e você sente isso no fundo do seu coração, talvez esse seja um dos sinais mais claros que aquilo que está acontecendo ali é manifestação de Deus, é a ação de Deus. Quando te traz dúvida, insegurança, será que é de Deus? Será que é humano? Será que não é? Se trouxe dúvida, talvez seja ali algo humano que está acontecendo. Agora, se trouxe mal-estar, sensação negativa, algo estranho no seu coração, de alguma forma Deus está te mostrando, olha, fique atento. Isso aí pode, preste atenção, pode não ser algo de Deus nem algo humano. Vou partilhar uma situação com vocês. Eu estava um dia conduzindo um grande encontro, o rebanhão fechado na casa de cursilho para os jovens. E ali a gente tinha um momento que parecia até loucura, mas tinha quase 400 jovens no espaço da casa de cursilho, porque quem conhece sabe que parece loucura mesmo, né? Em um determinado momento, eu lá coordenando aquele tanto de jovem, na época eu tinha meus 26, 25 anos, 24, por aí. E eu me lembro de uma situação onde foi um momento muito forte de oração em favor das famílias. E foi um momento de muito choro, muito arrependimento, muitos jovens que se arrependeram das suas atitudes como filhos e tal. E um desses jovens saiu do momento de oração e foi direto para a capela. De repente eu saí da sala de palestra e estou indo para o corredor e vejo aquele jovem até com os olhos arregalados e chorando. E eu parei diante dele e falei, filho, o que aconteceu? Não, João, Deus revelou para mim ali que meu pai vai morrer hoje. Falei, opa, como assim? Não, meu pai é caminhoneiro, ele vai sofrer um acidente, vai morrer. Falei, eu tenho que ligar para minha mãe. Falei, não. Você vai lá e devolve para Jesus tudo isso que ele revelou. Ele estava te mostrando para que você rezasse e que não acontecesse algo desse tipo. Deus, quando ele revela algo ruim desse jeito, ele está nos chamando a rezar. E aí ele ficou com raiva, ficou chateado. Não, eu tenho que ligar para minha mãe. Falei, você não vai ligar para sua mãe. Você não vai ligar para sua mãe. Volta lá e entrega para Jesus tudo o que ele te revelou e fala, eu confio no Senhor. Não permita que nada aconteça. E aí ele ficou chateado, mas voltou lá e fez a entrega. Passou um tempo, encontrei aqui, ele entregou para Jesus? Entreguei. Confia? Confio. Amém. No dia seguinte, o encontro era 5 dias fechado, isso foi no sábado, no domingo, no dia seguinte, eu encontrei com aquele jovem novamente, perguntei, e aí o que aconteceu? Ele, nada, meu pai já chegou em casa. Falei, tá vendo? Deus estava te alertando para você rezar. Já imaginou se você liga para sua mãe? Como que a sua mãe ia ficar? Que desespero. Então, irmãos, o discernimento, ele faz com que a gente possa trazer no momento a palavra certa, do jeito certo e na autoridade que for necessária. Eu me lembro de um encontro que eu estava participando uma vez, um momento muito forte de cura interior. E de repente,
uma pessoa ali com a voz suave começou a dizer o seguinte: vocês acham que Jesus, sendo tão grande, está num pedacinho de pão como a Eucaristia? E eu me lembro direitinho, a serva se levantou com a voz forte e falou: cala tua boca, em nome de Jesus. E aí todo mundo assustou, né? Porque a mulher falava com a voz tão doce que a gente nem tinha prestado atenção naquilo que ela havia dito direito. Olha como o inimigo é sedutor, né? Porque é claro, irmãos, que Jesus pode estar num pequeno fragmento da Eucaristia. Ele está por inteiro. Então aquilo era algo, infelizmente, do mal, que estava no momento de oração querendo quebrar tudo aquilo que estava acontecendo. Ainda bem que ali aquela irmã, e depois logo, rapidamente, mais pessoas. Então, não era um juízo temerário contra a pessoa que estava falando. Tanto é que era uma filha de Deus muito querida. Só que, infelizmente, naquele momento, por um vacilo, por uma descrença, por uma tristeza que estava vivendo, acabou tendo uma brecha e, infelizmente, o inimigo queria prejudicar tudo aquilo que estava acontecendo ali. Compreenderam? Então, o discernimento no coração daquela serva, Deus falou no coração dela: não permita essa mulher ser usada pelo mal para que algo ruim aconteça nesse lugar. Em outro momento, eu estava em outro encontro. Estou citando exemplo para vocês entenderem a importância do discernimento dos espíritos. De repente, era outro encontro de jovem, e aí chegou duas meninas desesperadas de onde eu estava. João, corre ali na sala tal, porque lá tem uma jovem que ela está possessa do diabo. Eu ouvi aquilo e falei: vai, tá, então vamos lá. De repente, quando eu cheguei naquele lugar, aquela filha de Deus olhou para mim e disse assim: João, eu tô possessa do diabo. E eu falei: ah, filha, pelo amor de Deus, para com isso. Ninguém que está no estado de possessão sabe dizer um negócio desse. E outro, eu não estou muito afim que o diabo me chame pelo meu nome, tá? Então, para com isso, não tem nada de diabo aqui. E não, eu tô. Falei: não tá, e para com isso agora em nome de Jesus. Isso é muito sério. E aí depois, aquela situação foi contornada, eu conversei com ela e não tinha nada de manifestação ali. Esse que é o perigo, né? Eu fico vendo o povo aí, ó, vê diabo em tudo. Para com isso, gente. Depois fui descobrir, a menina tinha problemas mentais. Fui conhecer um pouco da história dela, tomava remédio controlado. Então, eu já tive com situações onde as pessoas juravam que era algo diabólico, e a gente foi descobrir que era surto psicótico. Não tinha nada a ver. Em outros momentos era puro desequilíbrio emocional das pessoas, sabe? A gente tem que tomar cuidado. Quando a pessoa fala: tô vendo pessoas andando na minha casa, tô conversando com gente que morreu. Olha, gente, cuidado, muito cuidado. A palavra de Deus fala: quem foi não volta. E nós temos que ter certeza disso, senão aonde está a nossa fé? Então, o que o discernimento nos traz como segurança? A palavra de Deus. Aquela situação vai contrária à palavra de Deus, então repreenda e renuncie. Porque se vai contrária à palavra de Deus, o discernimento logo vai te dizer: isso não é do Senhor. Está contrário à Bíblia, está contrário à tradição da igreja, está contrário ao catecismo. Se está contrário a isso que é de Deus, não vem de Deus. Não permita que essas situações se instaurem no seu meio para criar confusão. Então, qual que é a utilidade do discernimento carismático? Ele aumenta a margem de acerto em tudo que você faz. Não quer dizer que vai acertar tudo, não, viu? Mas ele aumenta muito a margem de acerto em tudo que você faz. Permite a descoberta da vontade de Deus revelada por meio de outros carismas, como foi esses exemplos que eu citei agora. É um dom precioso para quem exerce as funções, principalmente a de coordenar, pregar, animar, estar à frente da comunidade. É um dom muito importante para quem está. Um líder sem discernimento causa um estrago aonde ele está. Então, preciso de discernimento em tudo. E, o principal, esse carisma, ele protege os outros dons.
Assim, meu irmão, por ele é possível saber quando e como orar em línguas, quando profetizar, quando manifestar uma oração de cura, entre tantas outras coisas. O dom do discernimento, podemos considerá-lo como protetor dos demais dons, o guardião. De fato, ele aí está, pronto para proteger a autenticidade dos dons do Espírito, das possíveis adulterações inventadas pelo demônio, porque ele sempre quer seduzir, ele sempre quer enganar. E Jesus usou muito o dom do discernimento, para encontrar a orientação correta em cada situação que ele vivia. Este dom parece estar presente na vida de Jesus de forma muito original. E eu quero citar aqui apenas 2 exemplos, Quando atribuíram a ele um espírito imundo, ele discerniu. Exemplo, aquela palavra que eles falam lá, é pelo espírito de Beelzebul que ele manda o mal embora. Aí ele vai dizer assim: se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Está em Marcos 3, 22, 27. Naquela questão, vou citar apenas essa aqui. Na discussão sobre a ressurreição com os saduceus que a negavam, Jesus orientou o seguinte: errais, não compreendendo as escrituras e o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, 29. Ou seja, ele deixa bem claro para ele: o pensamento de vocês está equivocado, está errado. Se vocês conhecessem a escritura, saberiam que há a ressurreição. Tá vendo? Então ele mostra pela própria palavra daqueles que se diziam seguidores da palavra que eles estavam errados. Então o discernimento não tem medo nenhum de dizer a verdade, de levar a pessoa, porque ele traz luz sobre determinadas situações. Agora, também tem uma situação que mostra a falta de discernimento. Gênesis 3, versículo 17. Eva não parou para discernir a proposta que a serpente lhe dava, se era coisa de Deus ou não. E por não ter tido discernimento, Eva disse não ao projeto de Deus, e sim à tentação que a serpente lhe oferecia. Tá vendo? Como que é interessante, como que é importante o dom do discernimento na nossa vida. Ele pode ser usado tanto na nossa vida, como na nossa família e principalmente na nossa missão. Então, como fazer para ter discernimento? Irmãos, não existe receita pronta, pois o discernimento dos espíritos é um dom. Porém, uma coisa é importante: conhecer Deus e sua palavra. Conheço Deus de que forma? Vida de oração. E a sua palavra, meditando e estudando ela. Então, a maneira corretíssima de sabermos se algo vem da vontade de Deus, ou do inimigo, ou de nós próprios, é a palavra de Deus. Muitas vezes, em discernimento dos espíritos, não temos tempo nem de raciocinar. Daí, esta palavra precisa estar tão enraizada em nós que faça parte já do nosso próprio ser. Desta forma, alimentados pela oração, nossa vontade e inteligência estarão sempre abertas à ação do Espírito Santo, que nos revelará, pelo carisma do discernimento dos Espíritos, o que vem de Deus, o que vem de nós e o que vem do maligno. Pedir com fé, irmãos, o Espírito Santo. Pedir o dom do discernimento. Peça mesmo: Senhor, dai-me a graça do dom do discernimento, e acolhê-lo. Ir analisando suas manifestações é, pois, um aprendizado. Sua manifestação se parece com a intuição e assemelha-se também com a voz da consciência. Estou ouvindo a voz da consciência aqui dentro. Na verdade, você está prestando atenção no agir de Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser observadores, ter bom senso. Nós precisamos conhecer também um pouco, cada vez mais, da doutrina, daquilo que a igreja nos orienta, daquilo que a igreja nos ensina. E nós precisamos, irmãos amados, com muito amor, pedir ao Senhor o carisma do dom do discernimento. É pedir na certeza de receber. Discernir segundo Deus gera bons frutos, e Jesus dá uma regra infalível: toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 16 ao 20. Os que são guiados pelo Espírito Santo terão frutos espirituais. Os que são guiados pela carne, da carne colherão corrupção, como está em Gálatas 5,
16, Gálatas 5, versículo 16 e até o capítulo 6, versículo 9, onde fala aí dos frutos da carne, dos frutos do Espírito. Então, concluindo, Jesus discerniu com poder e ensinou a vigiar. Todos devem pedir a Deus e buscar com empenho o dom do discernimento dos Espíritos. Irmãos, ele é necessário, importante, pode-se dizer até indispensável na comunidade que reza, no grupo de oração, na família. Esse dom lhe permite distinguir fenômenos, manifestações de todo tipo. É necessário perseverar nas orações, no grupo de oração, na vida sacramental, no estudo da Bíblia, na docilidade ao Espírito Santo, na devoção mariana e na doutrina da igreja, para crescer no conhecimento de Deus e estar cada vez mais aberta ao carisma do discernimento dos Espíritos. Quão necessário se torna o dom do discernimento nas várias situações da vida pessoal e comunitária. Esse dom, irmãos, ele é muito importante na orientação pastoral, na percepção da ação de Deus e sua vontade, ajudando, enfim, a examinar se os Espíritos são de Deus, ou é humano, ou é do mal. Como está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Discernir, saber lidar com a situação para poder contribuir com a salvação das almas, contribuir com o entendimento, a raiz de determinada situação que está acontecendo. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, na sua presença, nós nos colocamos neste dia de hoje, pedindo ao Teu Espírito Santo, pedindo a Tua graça de nos conceder o dom do discernimento dos Espíritos, para que saibamos lidar em cada situação, para que eu saiba entender o que está agindo em determinado momento. Senhor, dai-nos o dom do discernimento e todos os demais dons, segundo a necessidade e a disposição de cada um de nós em nos colocarmos diante da Tua presença para fazer a Tua vontade. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia. Sede santos como Deus é santo. E até amanhã.